O governo Lula aqui não imprime um monte de dinheiro e você vê o dinheiro valendo cada vez menos? Dinheiro, gente, não é riqueza. Ô, professor, e a gente vê que ano após ano, né, qualquer moeda que você investir, seja no real, seja no dólar, ela perde valor ao longo do tempo, né? Sim. E qual dica você daria para a pessoa que está acompanhando a gente, para ela não perder esse valor? Investir em ativos reais como ouro, prata, ações. Qual que a dica de ouro que você daria ali para a pessoa Vamos lá. prosperar ao longo do tempo? Pense o seguinte: quem busca dinheiro é pobre, quem busca valor é rico. Entender essa diferença, Lua, entre dinheiro e valor é uma coisa que todo mundo devia fazer, devia ensinar isso na escola, assim. Hum, Mas qual que é o ponto? Que é o que você falou, né? O carro, há 4 anos ó, atrás, quanto que valia em reais? Quanto que vale hoje? Mas o valor a ser comprado é o carro. Então, a lógica é buscar empresas que se valorizam no passar do tempo, reservas como ouro. Eu estou convicto de que nós estamos entrando na década do ouro. você acha que agora que o ouro vai deslanchar? É, porque o que acontece? São movimentos cíclicos, né? Se a gente for pensar assim, a grosso modo, você está dizendo assim, ó, até 1945, até o final da Segunda Guerra Mundial, o padrão de valor era o ouro. Aí teve o Tratado de Bretton Woods, passou a ser o dólar câmbio fixo no mundo todo. 1971, o Nixon sai do Tratado do Bretton Woods e aí tome a referência do dólar fixo ao ouro. Então, o dólar deixa de ser reserva de valor, nasce os petrodólares para resolver o problema das reservas, mas de 71 até 95, 96, houve um aumento significativo do ouro. 95, começa a globalização, volta-se a referência o dólar. E no ano passado, 2025, foi o primeiro ano onde empresas, governos, no seu balanço, guardaram mais ouro do que dólar. Então, assim como os ciclos eram ali de 20, 30 anos, eu estou dizendo, olha, pelo menos os próximos 10 anos, por causa da China, por causa da Sim. Índia, você vai ter os governos guardando mais ouro do que dólar. E por esse motivo, quem investir em ouro na próxima década vai ganhar da inflação americana com toda certeza. Mas é isso. Um ativo de defesa como ouro, ativos equities, né, de empresas americanas, principalmente aquelas disruptivas. Então você tem a Nasdaq cresceu mais do que a S&P 500 nos últimos 20 anos, porque são empresas completamente diferentes, sei lá, YouTube ou Sim. qualquer outra grande empresa que teve uma disruptura nos 25 anos aqui. O que eu acredito muito, não apenas robótica, não apenas computador quântico, mas a área da medicina. Você tem uma série de pequenas empresas ligadas à medicina molecular, vamos colocar assim, para. Eu não sou muito da área, mas eles mexem nas Hum. mitocôndrias para conseguir resolver problemas. Caramba. É um negócio. E são todas empresas pequenininhas que, assim que conseguirem desenvolver esse mecanismo, vai ter empresas que valem milhões começando a valer trilhões. Então, aplique nessa relação porque dinheiro não é valor. Dinheiro é expectativa de troca e é uma forma de facilitar a nossa vida. Mas se você continuar correndo atrás de dinheiro, com o passar do tempo, você vai empobrecer. Se você procurar atrás de valores, ouro, se você for pensar na relação de resolver problemas, quanto mais eu tiver for sócio de alguém que resolve problemas, então aí eu vou ter ação de uma determinada empresa, mais você vai enriquecer. As pessoas precisam de alguém que resolva problemas e isso é o valor. O dinheiro, o governo Lula aqui não imprime um monte de dinheiro e você vê o dinheiro valendo cada vez menos.
Dinheiro, gente, não é riqueza. Riqueza tem a ver com valor e faça isso para proteger, principalmente no passar do tempo. É, exatamente, né. Geralmente são ativos reais, né, o professor. Exato. E sempre que eu falo para as pessoas prosperar, elas sempre perceber, é ter menos dívidas, né. Esses dias eu vi um vendedor de carro lá, você já viu esse vendedor de carro? Também era bom até colocar a negociação. Vou ver se eu consigo pegar aqui uma negociação dele. Não vou te dar só notícia ruim, vou te dar uma notícia boa agora também. Vai. Contrapartida, eu vou entregar esse carro pro senhor com a transferência por nossa conta. Pausa. Ou seja, E daí, R$ 500, cara. Isso é menos, é quase a diferença da parcela. Ele tira isso numa. Vai lá, próxima. não vai ter despesa de transferência. Vou te dar o tanque cheio. Pausa. Você tá de brincadeira, né, cara? Um tanque cheio provavelmente é um carro popular. O tanque cheio deve ser o quê? Também é menos da metade do valor da parcela, vai. Vou te dar esse carro lavado. Polido. Para, velho. Pausa. Você tá brincando, né, cara? Vai. Higienizado. Óleo e filtro trocado. A primeira parcela para 30 dias foi o que a gente conseguiu. O senhor assume essa parcela de 1.752 e eu entrego o carro transferido, tanque cheio, lavado, polido, higienizado, óleo e filtro trocado. Pausa. Eu Tá gosto aprovado. muito que ele vai anotando, porque é uma coisa muito séria que ele tá fazendo, né? O cara vai anotando as coisas, vai. Fechamos esse negócio? Vai passar R$352. O senhor trabalha com o que hoje? Oi? O senhor trabalha com o que hoje? Construção civil. Construção civil. Isso. R$352 é o que está distanciando o senhor da realização do seu carro, cara. O carro atendeu a necessidade do senhor? Sim. Bateu o coração? Isso. Quantas horas extras o senhor tem que fazer na semana para poder levantar R$352? De verdade. Não depende de nós, muitas vezes depende da empresa, entendeu? Tá, a empresa que você trabalha tem essa condição de hora extra? Muitas vezes não. Muitas das vezes não. Com esse carro, desse ano, o senhor sabia que o senhor pode cadastrar esse carro no aplicativo e fazer uma renda extra? O senhor trabalha de qual horário a qual horário? Das 7 às 5. Das 7 às 17. Isso. O senhor concorda comigo, se a gente colocar esse carro no aplicativo e o senhor fazer 3 horinhas por dia, 4 horas por dia, de Uber, no app, o senhor consegue uma renda muito maior do que R$352? O senhor tem essa predisposição de fazer o que tem que ser feito para a realização ou não? Eu tenho, mas a questão é que como é meu trabalho é um pouco cansativo, muitas vezes não dá. Então O senhor trabalha de segunda a sexta? Isso, de segunda a sexta. Então, de segunda a sexta o senhor descansa. Sábado e domingo o senhor coloca o carro no aplicativo e realiza o seu sonho. Vamos dar um passo, cara? Não se permita. Quantos anos o senhor tem? Eu tenho 32. 31 anos. Não se permita a não dar um passo por conta de R$352. Vou ser muito franco com o senhor. Muito franco. R$352 não muda a sua vida. Cara, ainda que eu vou te falar, ele tá vendendo um carro. Você imagina essa lábia na hora de vender Exato. um título de capitalização. É isso, as pessoas enganam idosos fazendo isso. Eu não tô falando que ele enganou ninguém ali, tá? Não quero tomar processo, mas, né, vamos lá. Mas você já vê, né? O cara, ele... 350, não é 352, é 352 além do que ele já é o máximo que ele pode pagar. Exatamente. Então, às vezes, o cara recebe, sei lá, 3 mil. Aí ele fez um cálculo lá, o cara pode pagar 1.500. Aí ele tá jogando uma parcela de 1.800 por 60 meses. Então, e aí você vai ver, ô professor, ele fala um upgrade, às vezes, de um carro de 3, 4, 5 anos. Sim, Ele fala assim, ó, você tá dando um upgrade agora, ele tem uma lábia boa. sim. Você tá dando um upgrade agora, ó, de 2010 pra 2014, meu. É um ótimo upgrade. Então, você vê que a pessoa, ela não tá preocupada em quantas vezes. Se ele falasse ali, é 80 vezes, mas deixava os 300 conto abaixo, Sim. o cara fechava. Na hora, né? Na hora. E ele achava que era um bom negócio. Ó. O pessoal falou que deu eco, hein, Matheus? Aqui, ó. Não deu- É o microfone que deu um ecozinho, mas acaba acontecendo mesmo. Mas você acha que o brasileiro, ele só pensa na parcela? Ele só pensa na parcela, mas ele foi educado para isso, Luan. Ó, aí eu posso falar porque eu fui professor da FATEC por muitos anos. Isso vem de cima. A grade que é colocada ali, ela vem de cima. E, honestamente, qual é o jeito que tem para fazer a população brasileira começar a pensar em dinheiro sem parecer pecado, né? Porque Sim. fica uma coisa que quem é rico porque rouba, é rico Não porque vai pro céu, não vai né? pro céu, não sei o quê. Meu, precisa queimar o Mac. Vai lá, joga uma bomba, É assim, professor? destrói o Mac, dá liberdade para todas as escolas,
dá liberdade para os professores, para aqueles que querem realmente ensinar, para que eles consigam ensinar. A gente às vezes tentava lançar um curso e assim, não, isso não pode. Não, essa grade não pode. Isso não pode ser ensinado. Aí você perguntava por quê? Por quê? Não, porque não está no cronograma do MEC. Ponto. Então, é uma estrutura muito mais Engessada? engessada e muito mais maldosa do que parece. Então, às vezes, sei lá, empreendedorismo. Empreendedorismo é pecado. Você tem que sair do ensino médio sabendo todas as leis de Newton. Newton foi o cara mais inteligente que ficou na face da Terra entre o século XIX e século XX. Mas você não sabe fazer um DARF. Você não sabe fazer o seu imposto de renda. Verdade. Por que o MEC quer que você seja igual o Newton ou que decore a bendita tabela periódica e não sabe mexer com juros compostos? Ou para não cair numa lábia Não, lábia dessa? desse daí. Porque o cara é bom de lábia. Lógico que O cara esse daí, e você vê ele fechando. Antes eu pensava que era zoeira. Acredita que eu pensava que era zoeira, professor? Eu falei, esse cara faz só pra engajar. Aí eu comecei a olhar e falei, não, ele é vendedor mesmo. E ele é bom. Porque ele vai anotando, né? Igual você vê, ele fala, vou te dar o carro com... Aí ele vai, carro lavado, aí ele lavado, mas higienizado. Aí ele vai colocando listando, você fala, pô, tô ganhando coisa pra caramba. Exatamente. Mas é o mínimo que o cara tem que entregar o carro, né? Se não, mas é isso. A população brasileira foi feita, ou está sendo moldada para duas coisas. Achar que dinheiro é feio e que comunismo é bom. E vou dizer, comunismo é uma porcaria e ter dinheiro não tem nada de errado. Exatamente. Então, E na Bíblia, muitas pessoas ensinam errado, né? Porque tem aquela passagem que fala assim, é mais fácil um camelo passar no furo de uma agulha do que um rico ir para o céu. Ele está dizendo naquela passagem que tinham ricos, né? Tem ricos que colocam o dinheiro, o amor ao dinheiro, acima de tudo, né? Então o cara, ele coloca acima de Deus, acima da família, acima de tudo. Então esse cara realmente não vai pro céu. Sim. Mas o cara que já é bom, o cara que coloca Deus acima ali no caso da Bíblia, e coloca família e dinheiro abaixo, esse cara vai pro céu. Vai. E ele consegue dar o conforto para a família dele. É bom pra caramba, pô. Lógico que é. Não tem nada de errado nisso. Exatamente. E o brasileiro, ele é ensinado, né? Que ganhar dinheiro é feio. Por mais na novela, em tudo que você está imaginando, qualquer coisa que ganhar dinheiro tá errado. E que eu diria para você, não, a gente precisa acabar com essa estrutura Paulo Freire, né, que tenta doutrinar as pessoas e falar assim, olha, vamos fazer o contrário? Pega onde deu certo, né? Pega a maneira de ensinar, sei lá, como acontece nos Estados Unidos. Pega as escolas judaicas, como é que elas lidam com dinheiro. E aí você vai ver, é muito mais fácil você depois ser uma pessoa do bem, se você já tem tudo na sua família, do que o contrário. Né? Não sei se é desculpa, mas assim, as pessoas que estão na favela ou que estão marginalizadas, ela tem uma desculpa para ir para o crime. Né? Agora vamos pensar o contrário. E se não tivesse isso, que desculpa teria? Nenhuma. Verdade. Então a gente precisaria mudar esse conceito, Luan. Assim, o mesmo problema que você teve, né? Onde você falava assim, eu fiz engenharia e não sabia fazer um orçamento do meu trabalho. Eu vou dizer, quando eu dava aula na medicina era 6º termo. Os alunos não tinham ideia do quanto elas pagariam de impostos. Eles simplesmente achavam que ficariam ricos porque seriam médicos. E a gente sabe que hoje não é bem verdade. Eles achavam que vinham líquidos. Eles não sabiam dos 27% na cabeça. Não sabia. Carnê-leão, que era necessário ter uma PJ hoje em dia. Então, tudo isso vem de propósito. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10. Inclusive, para você gerenciar a sua carteira, saber quanto de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos, tá no link aqui embaixo.